já começava um burburinho ali no final dos anos 80 sobre computadores. A gente já imaginava que aquilo ia dar em algum lugar. Mas eu me lembro da pergunta do meu pai: você vai fazer o que com isso quando você formar? E tudo que nós queremos no combate ao crime cibernético é que as pessoas não sejam prejudicadas, não caem em golpes. E não prejudique ninguém também. E que não prejudique ninguém também. Não se sabe direito o que se quer com o metaverso. Mas o que é o metaverso? Ele é um paralelo ao universo. No universo estamos nós, mundo real. Metaverso é um universo paralelo. Muito bem, chegamos aí para mais um podcast. Eu quero chamar a atenção para o seguinte: esse é o último podcast de 2022. Então eu agradeço muito a sua companhia nos anteriores e principalmente nesse episódio que é o último do ano, e nós vamos ter um papo muito bacana com alguém que vai falar de um monte de coisa que é da nossa atualidade, coisas que a gente vai aprender, que a gente vai conhecer, coisas que a gente já conhece ou conhece superficialmente. E para isso tudo, eu estou recebendo aqui o professor Dr. João Benedito dos Santos Júnior, que é o nosso convidado de hoje. Descobri ainda há pouco que ele é meu conterrâneo, é da minha querida, linda e querida Machado. Né? Gente como a gente que vai bater um papo com a gente hoje aqui, a gente vai ter um monte de coisa legal para contar. Antes eu quero saudar aqui os nossos patrocinadores. Eu quero saudar a Evolve Kombucha, o chá da vez, o chá fermentado que blinda, que protege o nosso intestino, nos dá momento de muita felicidade, momento de bem-estar dia a dia. O café caldense, o puro, cheiroso, gostoso café caldense. O pão de queijo Xodó de Minas é um pão de queijo de verdade, com essência, com cheiro e não só a essência de pão de queijo, tá? E o Marezine Financeiro, nosso socorro financeiro no financiamento, no refinanciamento, em tudo que a gente precisa e na hora que precisa do dinheiro, tá? Então tá aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua participação junto com a gente aqui em mais esse Café com Manteiga. Doutor João, professor Doutor João Benedito, você tá bom? Boa noite. João, simplesmente, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Eu agradeço muito pelo convite, a gentileza do convite, a você, ao Lucas, pelo suporte aqui na nossa conversa. Em nome da PUC Minas, é uma satisfação estar aqui com vocês para falar um pouco dessas aventuras pelo mundo cibernético, mundo digital. Como você bem disse, já é uma coisa do dia a dia de todos nós, mas com alguns mistérios, alguns mitos, né? E que eu espero nessa nossa prosa aqui trazer algumas informações que são úteis para todos nós. Você falou de suporte. Na verdade, quem está dando suporte, na realidade, você está dando suporte para nós aqui. Perfeitamente. Muito obrigado, viu, por dispensar esse tempo aí. Doutor João, não vou lhe tomar muito tempo, nós vamos já direto no assunto, né? Que você fez o curso de graduação em Ciência da Computação, isso 89 e 92 na Universidade de Alfenas, que é a Unifenas. Exatamente. Né? Tá. Aí nós vamos mais lá, bacharel em Ciência, vai vendo, né, gente? Bacharel em Ciência da Computação com título de Mestre em Ciência da Computação pela USP São Paulo. PhD em Ciência da Computação também pela USP São Paulo. Esteve na Itália, na Inglaterra, ele vai contar isso tudo para a gente, o que é que ele foi fazer por lá, né? Ele residiu na Europa no ano de 2000 e 2001, não é isso? Se eu estiver errado, vai me corrigir, por favor. Em 2006, realizou atividades de pós-doutorado em computação junto à Universidade, né, de Coimbra, em Portugal, né? Isso foi das passagens pela Europa, né? Exatamente. Né? O que mais? Nós vamos saber também hoje como é que nós vivemos hoje na era da criptografia. Estava conversando com ele ali para a gente saber melhor o que é criptografia, que é quando a gente fala que a gente usa as coisas e às vezes sem saber o que a gente está usando, é exatamente isso, né? Exato. A gente sabe superficialmente na realidade. Nós vamos falar de tecnologia da informação, de metaverso, que é uma palavra nova para mim, que ele vai explicar para a gente exatamente o que é isso, e de uma coisa que é muito comum hoje, que é chamado fake news, ou seja, a mentira, né? Crime cibernético, ou seja, o crime através da internet, né? E por aí afora. Exatamente. Não é isso? Professor universitário e pesquisador, perito forense
computacional, Exatamente. né? E de crimes cibernéticos também, né? E entre outras atividades do segmento. Não é isso? É isso. Né? Isso. Realmente, assim, a minha trajetória, a todos que nos acompanham, ela foi bastante acidental, porque, no fundo, lá na década de 80, a minha intenção era ser jogador de futebol. Ah, é? Né? Você jogou pelo centro, como é que chama? Centro Esporte Machadense. A Sociedade Esportiva Machadense. Sociedade né? Esportiva Joguei Machadense. também. É. Mas eu, naquele tempo, 85, por aí, o Elzo, né? O Elzo. No auge da seleção brasileira, indo para a Copa do Mundo. Você jogava bem, não? Eu era um bom jogador. Você jogava em que posição? Quarto zagueiro. Quarto zagueiro? Batia muito? Não, era um jogador mais clássico. Chegava junto, né? E com a boa saída de bola. Então era legal. assim, pensando 36 anos atrás, era até... mas a gente vivia uma época de futebol com muitos craques no Brasil, né? E você chegou? Sim, aqui de Machado foi a minha primeira saída de Machado. Lá para os 15, 16 anos, eu fui para São Paulo na Portuguesa de Desportos. Ah, é? E só que, então ali eu fiquei até mais ou menos 87, 88, mas aí uma contusão assim relativamente grave no joelho para aquele tempo, né? Hoje as cirurgias de joelho já são um pouco mais avançadas, menos invasivas. Você né? quantos anos cego? Eu tinha 17 anos. 17 anos? Com uma cirurgia pesada para fazer no joelho esquerdo. E aquilo, para aquela época, eu ia levar 2, 3 anos para voltar a jogar, se voltasse. Né? Então, meu falecido pai me chamou e disse: olha, você sempre estudou, foi bom aluno e tal, entenda que o futebol acabou para você. Meu pai foi bem duro e firme à época, mas hoje eu entendo assim, o valor da firmeza mas que na ele época teve. você... Nossa, na época foi uma frustração assim, muito grande. Porque era um sonho de criança, vinha alimentando aquilo, cheguei muito perto, né? Mas também entendi que tem certos limites na vida que não adianta. Você hoje, pelo menos, é um torcedor da Portuguesa? Não? Eu sou um torcedor da nossa Associação Atlética Caldense. Muito bom, muito Frequento bom. o clube, jogo no Master aí com o pessoal. Sim. Legal. E você jogou contra o Palmeiras aí? Não, nesses últimos tempos eu não tenho jogado. Porque eu voltei a sentir um problema no joelho aí em 2016. Eu tenho jogado eventualmente, mas de 2010, quando eu completei 40 anos, até 2016, eu joguei muito aí no Massa com o pessoal da Caldense. Mas agora estão me chamando, devo voltar de novo. Né? Muito bem. Mas eu sou um torcedor do Clube Atlético Mineiro, né? Ferrenho, e da nossa Caldense, mas tenho assim uma paixão muito grande pela Portuguesa, acompanho. Teve em divisões inferiores, agora está voltando. Então eu acompanho assim de longe a Portuguesa. Foi um lugar assim, que me deu muitas oportunidades naquela época, lá na adolescência, 30 e tantos anos atrás. Então, quando eu decidi estudar, lá no final de 88 para início de 89, eu não tinha muitas alternativas. Né? Nossa família não era exatamente uma família de muitos recursos, muitos irmãos, enfim, mas meus pais sempre trabalhando muito no comércio, eu ali junto com eles. E eu olhei para um catálogo de cursos que tinha na Universidade de Alfenas, então eu voltei para Machado do futebol, né? E o que dava para fazer era um curso de ciência da computação, que eu nunca tinha ouvido nem falar o que era. Porque hoje a gente tem muita informação sobre tudo, mas naquela época, nós estamos falando de 89, a internet no Brasil só chega em 93 para 94. Né? Então, é bem depois. Então, o que a gente tinha era um catálogo, telefone, informação de boca a boca dos outros. Mas quando eu olhei ali e vi que o preço da mensalidade cabia no bolso, dava para eu ir para Alfenas todo dia e voltar para trabalhar no comércio com os meus pais, eu acho que é isso. E já começava um burburinho ali no final dos anos 80 sobre computadores. A gente já imaginava que aquilo ia dar em algum lugar. Mas eu me lembro da pergunta do meu pai: você vai fazer o que com isso quando você formar? Ele perguntava? Porque, no fundo, profissão naquela época era advogado, médico, engenheiro. Aí administrador de empresa. Administrador de empresas, né? Farmacêutico. Dentista. Então você chegava ali e dizia: eu vou fazer ciência da computação. Era natural que para ele, meu pai tinha terceiro ano primário. Não era só para ele, para muita gente. Para muita gente. Para muita gente. Meu pai terceiro ano primário, minha mãe quarto ano primário. Então eles foram corajosos em me apoiar ali naquela escolha. E já nas primeiras semanas de aula eu falei: opa, eu acho que eu estou no lugar certo. Né? E assim foi, de 89 a 92 eu fiz a graduação e ia voltar para Alfenas todo dia de Machado. Era carona, era chuva, era ônibus, era o que dava. Né?
Mas nesse tempo, lá na universidade, eu tive boas oportunidades. Me envolvi com um professor que me deu a oportunidade de fazer iniciação científica, de me aprofundar um pouco mais em computação para aquela época. E isso acabou me despertando a possibilidade de ser professor. Então, eu tinha alguma facilidade em falar, em explicar para os colegas, e o pessoal da universidade estava observando isso. Quando eu me formei no final de 92, a própria universidade chegou para mim e disse: você não quer ficar como professor? Isso em 92. Finalzinho de aí 92. Você já estava graduado? Exatamente. Aí no começo de 93 eu já iniciei minha carreira como professor, então estou completando os 30 anos agora. Né? Então a universidade me deu, eu sou muito grato à Universidade de Alfenas pela formação inicial. Sim. E pela primeira oportunidade como professor. Né? E ali eu fiquei de 93 a 99. Né? Aí em 95 mudou um pouco a regra no Brasil, porque até aquela época você podia ser professor do ensino superior sem mestrado, sem nada. Só com curso superior. Só com curso de graduação superior. Né? Só que em 95 o Ministério da Educação disse: olha, quem quiser ficar como professor tem até o ano 2000 para fazer pelo menos o mestrado. Okay. Então hoje só com mestrado você é professor? Tranquilamente. Mas naquela época você poderia iniciar até sem o mestrado. Aí foi onde em 95 eu bati na porta da USP, lá no campus de São Carlos. Você foi embora, saiu? Eu continuei em Alfenas, assim, inclusive a USP ela me recebeu para o mestrado pelo fato de eu ser professor de universidade. E isso me abriu as portas. Okay. A USP tinha uma espécie de, não era bem uma cota, mas ela tinha que atender algumas exigências do Ministério da Educação de abrir as portas para quem já era professor e não tinha mestrado, justamente porque o governo fazia a exigência do mestrado. Então, vamos supor, tinha 2, 3 vagas lá, e numa delas eu fui aceito. Mas aí então, até aí você tinha só o curso de graduação, mas durante o tempo que você estava lecionando já na faculdade, aí você foi fazendo mestrado e etc. e tal, porque era obrigado a fazer. Isso, porque a Universidade de Alfenas não me liberou para morar em São Carlos. Então eu ia de São Carlos para Alfenas toda semana. 600 quilômetros para ir e voltar. E você ia quantas vezes? Eu ia na segunda de madrugadinha, ficava até quarta-feira em São Carlos, assim, manhã, tarde, noite estudando, voltava para Alfenas na quarta de noite, assumia minhas aulas quinta de manhã, tarde, noite, puxado, manhã, tarde, noite e sábado. Não era melhor estar lá no Machado, não? Muito melhor. Melhor, né? Só que jogar aí, futebol. Mas o futebol acabou se desaparecendo da minha vida nesse tempo. Aí em 97 eu terminei o mestrado, início de 98, e como eu pesquisei ali um tema muito novo para a época, que era justamente como é que a internet ia funcionar. A internet chegando no Brasil, faltando pesquisador para entender essa área. Então, quais seriam as oportunidades? Como é que seria essa tal de web? Eu lembro, era uma coisa muito nova, né, doutor? Muito nova. Nós participamos das primeiras implantações de internet no interior do Brasil naquela época. Eu me lembro quando das primeiras vezes que eu falei assim, olha, esse ambiente da web poderá favorecer o crime cibernético. O pessoal olhou para mim, peraí, João. Mas como assim, até hoje, para mim, isso. Eu tava ouvindo você conversar com o Lucas aqui antes de a gente sentar aqui para bater papo. Eu fiquei pensando, falei, gente, o que esses dois caras estão falando ali, né? Eu sei o Lucas. Falei, mas é bem isso, né? E aí era novidade para muita gente. E você falar de crime cibernético, comércio eletrônico, né? O pessoal vai aplicar golpe para o comércio eletrônico. João, peraí, isso já se falava lá? Aí, na USP, isso já era discutido. Já era discutido. E tanto que o meu mestrado eu consegui defendê-lo porque eu fiz uma boa pesquisa nessa direção. E essa boa pesquisa me abriu a porta para o doutorado. A própria USP me disse assim, João, você não quer continuar aí... Que é o PhD. Que é exatamente o PhD. Quando se faz o doutorado só no Brasil, só entre aspas, geralmente se dá a titulação de DR de doutor, mas se você vai para fora do Brasil e faz pelo menos metade do doutorado, convenciona-se colocar o PhD, que é o Philosopher Doctor, né? O doutor em filosofia, no meu caso, doutor em filosofia da computação. Né? Que é a titulação, vamos dizer assim. PhD em ciência da computação, também pela USP São Paulo. E aí foi quando a USP me fez a proposta, olha, você dos 4 anos de doutorado, fica 2 aqui com a gente
e nós vamos te mandar um período para fora do Brasil. Você aceita? Que você foi para a Inglaterra. Isso. Aí, no final de 99, eu tive que deixar o Brasil para poder fazer essa segunda metade do doutorado na Europa, enviado pela USP, e nesse momento a Universidade de Alfenas achou melhor me dispensar, porque... Aí você foi desligado? Eu fui desempregado, fui com fundo de garantia. Porque, porque... Não tinha nenhum subsídio, nada? Na verdade foi muito curioso, eu tinha uma bolsa do governo federal à época para fazer o doutorado fora, mas essa bolsa era vinculada ao fato de eu ser professor. Tá. Como você foi perder o emprego, não era mais professor, no dia seguinte, o Ministério da Educação já sabia, através da CAPES, já sabia que eu tinha me desligado. E o pessoal até me chamou em Brasília, eu entrei num avião aqui em Campinas, fui lá quase que implorar. Eu disse, olha, mantenham para mim a bolsa, eu prometo que eu volto ao Brasil e colaboro de alguma maneira com aquilo que eu aprendi lá. Não, João, essa regra não está prevista aqui, não tenho o que fazer. Mas como eu já estava com visto, com tudo arrumado, eu falei, não, eu vou enfrentar e vou. E lá eu me viro. Então, tive assim, vamos dizer, uma boa dose de sorte, que assim que eu chego na Inglaterra para ficar lá os 2 anos, eu acabei ficando 6 meses na Inglaterra. Porque o meu orientador em inglês, então esses 6 meses foram bem penosos, porque eu não tinha suporte algum. E como é que você fez com língua lá, doutor? Então, assim, o inglês, para você ir para o exterior, já tem alguns testes que você tem que demonstrar uma proficiência mínima para poder pleitear uma vaga desse tipo. Então, eu fiz os testes aqui no Brasil antes de ser autorizado a ir. Né? Só que aí, nos 6 meses de Inglaterra, eu aperfeiçoei bastante o inglês, já me virava bem, as pessoas me entendiam e eu as compreendia também. Só que com 6 meses de Inglaterra, o meu orientador em inglês, ele me chamou e disse assim, eu estou indo para a Itália. Foi aí que você foi da Inglaterra para a Itália. Eu vou coordenar um projeto europeu lá, na área de tecnologia, enfim. E o que eu tenho para te dizer? Você pode vir comigo, ou, se você preferir, você retorna ao Brasil. Porque não adianta eu te deixar aqui na Inglaterra, aqui, solto aqui, sem ninguém. E até porque você não tinha nada de concreto lá. Não tinha bolsa. Nem mesmo com nada. Com um propósito teu lá. Nada. Porque o teu orientador estava indo embora. Eu tinha ido por causa dele. Né? Ele era, naquele momento, uma das 3 pessoas no mundo que podiam me orientar, que conheciam do assunto que eu pesquisava. E aí eu falei assim, não tenho muito a perder. Você fala italiano? Eu falei, não, professor, eu não falo nada. Né? Eu falei, você vai ter alguma dificuldade, porque dentro da universidade você vai se virar lá com o inglês, você vai encontrar outras pessoas que falam inglês, mas no dia a dia, se prepare, porque você vai ter que aprender o idioma. E além disso, já vou te adiantar uma outra coisa. A sua orientação vai ser transferida para a Itália. Portanto, qualquer defesa que você for fazer do seu doutorado terá que ser no idioma local. Então, isso foi um grande baque. Me lembro que eu cheguei na Itália num sábado de tarde, desci no aeroporto, né? E assim, já o ouvido, né? Tentando entender o que as pessoas estavam dizendo. E eu batei um certo desespero. Porque, embora o italiano não seja um idioma tão distante do nosso português, mas tem as suas diferenças fundamentais. Né? Só te contar uma história que eu não esqueço, porque eu imagino o teu desespero. Porque eu estava em São Paulo, sozinho em São Paulo, sim, cheio de compras há muito tempo. E eu fui pegar um metrô. Rapaz, tinha um pessoal, sei lá que língua que era aquilo na minha frente ali, do meu lado, eu não entendia. Eu parei, fechei o olho e fiquei pensando, falei, gente, o que estão dizendo? Imagina se eu tivesse, o que eu ia fazer nesse lugar aqui, se eu não entendo nada que ninguém fala. Isso. Você imagina. Aí que eu abri, eu falei, bom, graças a Deus que eu estou em São Paulo. É bem isso. Assim, foi um susto muito grande, mas ao mesmo tempo, esse choque, ele me serviu simplesmente para eu entender, bom, é o que eu tenho, não adianta eu me entregar e nem reclamar. Então, na segunda-feira, quando eu cheguei na universidade, eu passei o final de semana inteiro com um dicionáriozinho de italiano, né, tentando entender algumas palavras. Quando eu cheguei na universidade, disse aos meus colegas que me receberam, eu falei, buongiorno, eles sorriram até a orelha. Você falou? Mas você... Eu falei, não, eu não falo nada. Aí eu disse em inglês, eu não falo nada, mas eu estou disposto a aprender. Isso já para os italianos. Para os italianos. Isso me abriu, assim, todas as portas. Abriu. Porque a partir daquele momento que eles iam falar inglês... Porque a única palavra que você soube falar é buongiorno. Buongiorno. E assim, e aí, quando eles vinham falar em inglês comigo, eu pedia, não fale em italiano, por favor. Mas você não vai entender. Eu falei, não, por favor.
3 semanas depois eu estava falando já com alguma fluência, sabe? Eles se assustaram. Foi uma época em que o Ronaldo Fenômeno estava voltando ao futebol, aquela coisa toda, depois da cirurgia e tudo. E eu fui... Cara, você falou uma semana? 3 semanas? 3 semanas depois. Que seja um mês. Aí, porque você assim, eu abri meu ouvido, eu ficava atento a tudo qualquer conversa que eles estavam tendo ali, e eu perguntava, essa palavra significa o quê? O italiano tem uma particularidade, por exemplo, do SC, o uscita é a saída, né? E como, por exemplo, cartio, né, que é o C. Então, às vezes eu errava na pronúncia, e o significado era outro, completamente diferente. Os meus amigos de universidade me chamavam, João, não. Se você falar desse jeito, vão entender que é outra coisa. E é uma palavra perigosa. Mas essas pessoas que te ajudavam, eles eram italianos ou eram? Italianos. Eles meio que me adotaram, eles viram o sufoco que eu passei, sabiam que eu tinha ido acidentalmente para estar ali, né? Então procuraram me ajudar muito, até hoje, né? Sou muito grato a eles, porque 1 ano e meio depois, no final de 2001, então eu cheguei na Itália em meados de 2000, por ali. Na Inglaterra eu cheguei no finalzinho de 99, inverno rigoroso na Inglaterra e tal. E eles viram assim, o meu esforço, tanto que 1 ano e meio depois eu consegui escrever, né, o extrato da minha tese em italiano e consegui defendê-la perante uma banca em italiano, sendo aplaudido pelos colegas. Eles disseram assim, olha, assim, foi um dia emocionante, e eu fiquei os 2 anos sem vir ao Brasil, né, fiquei direto lá. Então, eles valorizaram muito o meu empenho em aprender a língua. O cara sabe que você foi lá para aprender. Né? Para aprender. Porque eu ouvi dizer que um amigo meu que trabalhou lá, disse que tinha, assim, não sei o porquê, um certo preconceito com relação ao estrangeiro. Isso existiu com você, não? Existiu. Eu vi muito mais preconceito perto de mim do que sofri na pele. Mas eu sofri algumas coisas, sim. Tipo o quê? Se é que você pode falar. Um exemplo bem típico é assim, né? Quando eu morei na Europa, entre Inglaterra, muito mais na Inglaterra até do que na Itália, 2000 e 2001 eram anos pré-euro. O euro só chega como moeda em 2002. Então, cada país ainda tinha a sua moeda. E a Europa passava por um período difícil de empregabilidade. Os caras estavam tendo dificuldade em ter emprego, muitos jovens desempregados, né? Então, até você demonstrar para a pessoa, olha, eu não estou aqui para tomar o seu lugar. Eu estou aqui por uma oportunidade de aprendizado. E voltar para minha casa. Vocês sabem mais do que eu nesse assunto, eu preciso aprender com vocês. E a minha intenção é, terminado o meu tempo aqui, eu tenho tempo para ficar, eu vou voltar para o meu país. O que era uma verdade, né? E o que era uma verdade. E eu quero levar boas experiências daqui e deixar a vocês, né, um pouco do que eu puder. Né? Então, isso... E aí, obviamente, o futebol nos aproximou muito. Eu gostava, os meus colegas também... Você chegou a jogar futebol? Joguei muito lá com eles, no campo da universidade. Enfim, então, isso... Turim, que é na Itália, na Inglaterra, eu morei em Milton Keynes, que é uma cidade... Parece com Brasília, ela é planejadinha, 80 quilômetros no noroeste de Londres. E na Itália, em Turim, que é uma cidade já maior, é de onde vem a Ferreira, é de onde vem a Fiat, né? Então, o Turim é uma cidade, à época, tinha 900 mil habitantes, quase 1 milhão de habitantes. Só que em torno de Turim tem centenas de pequenas cidades, os vilários que eles falam, né? As pequenas... Vilarejos. Né? Tá vendo como é que já estou falando? Né? Os pequenos vilarejos, pequenas cidadezinhas, que são cidades bem pequenas, de 1.000 habitantes, 1.000 e poucos habitantes. Então era muito comum chegar no final de semana, eles sabiam que eu ia ficar sozinho na cidade, às vezes um ou outro colega falava, João, vamos passar o final de semana lá, por exemplo, tinha um vilarejo chamado San Giusto, né, onde tinha uma mesa 5 vezes o tamanho dessa, onde sentava da bisnona, né, da bisavó até... São bem família, assim, de levar todo mundo, 50 pessoas. De uma família só. De uma família só. Então ali eu tinha um curso de italiano no domingo que eu não teria em escola alguma. De aprender os palavrões, de aprender... né, o italiano gosta de falar palavrão. 2 semanas eu sabia todos os palavrões já. Então assim, isso me fez também com que eles me enxergassem de outro jeito. Né, e percebesse que eu estava ali para cumprir a minha missão, deixar alguma coisa para eles, aprender o que era suficiente e voltar ao Brasil. Então, quando eu terminei o doutorado no final de 2001 e pude retornar,
Aí foi o momento em que a PUC Minas me abriu as portas. Você citou o Ronaldo Fenômeno, né, quando ele retornando ao futebol. Que relação isso teve a ver com... Eu acho que o Ronaldo voltou, se eu não estiver enganado com as datas, foi ali no meio de 2001, por ali, pouquinho depois, agosto, setembro de 2001. Eu já estava na minha reta final de Itália e eles tinham, assim, os italianos tinham um amor muito grande pelo Ronaldo, né? E eu me lembro, Turim é 180 quilômetros de Milão, e o Ronaldo jogava na Internazionale, né, em Milão. Então eu pegava um trem, eu ia muito, eu não morava muito longe do antigo estádio Delle Alpi da Juventus, né? Então, e Turim tem 2 times, o Torino, que é o time dos pobres, vamos dizer assim, e a Juventus, que é o time dos ricos, né? Então, o pessoal lá tem uma disputa, a gente acha, às vezes, por exemplo... E quem é realmente melhor ali? O mais rico é a Juventus. Não estou falando de bola. De bola, a Juventus tem sempre condições de contratar mais jogadores, mais dinheiro. A Juventus é campeã italiana N vezes. O Torino é um time menor, mas de muita paixão. Então, e o Ronaldo, à época, os italianos acompanharam muito de perto todo o sofrimento dele para voltar a jogar. Então, no dia que eu fui a Milão assistir a volta dele, se eu não estou enganado, era um jogo contra um time da África, uma coisa assim, um amistoso. Né? O estádio San Siro estava cheio, lotado, bandeiras do Brasil e tal, né? E o pessoal querendo saber de um brasileiro como é que era estar ali para assistir o Ronaldo, né? Então foi uma experiência muito bacana de dizer para eles o que aquilo significava para nós brasileiros, né, a volta do Ronaldo, tanto que um ano depois ele é campeão do mundo com a seleção, né? Então a gente acabou vendo esse momento da volta dele, enfim, e tudo isso de alguma maneira aproximava a gente dos italianos e me abria portas também. Pode parecer uma coisa estranha, eu ali fazer um doutorado em computação, em crimes cibernéticos, que não tem nada a ver com futebol, mas essas coisas se misturam de alguma maneira. Claro. Futebol na realidade, é uma paixão mundial mesmo, né? Não Todo tem mundo jeito. gosta, não tem jeito. E o Brasil, apesar de não estar vivendo uma época tão boa, mas se você chegar lá fora, fala que é do Brasil, ele tem um certo respeito. É né? bem verdade. Muito bom. Vamos aqui, então, para a gente conhecer um pouquinho a tua trajetória, saindo de Machado, né, para a Europa. Exatamente. Né? Muito bom, muito legal. É uma caminhada. Nós estamos vivendo hoje a era da criptografia. Isso. Vamos falar um pouquinho disso. O que é a criptografia na realidade? O que é o movimento dela? Como é que isso está no nosso dia a dia, no nosso mundo? Nós temos, né, Marcos, e a todos que nos acompanham, um volume muito grande de dados circulando para tudo que é lado. Então, você tira uma foto, manda para alguém. Você quer se comunicar com alguma pessoa, acessa um aplicativo como WhatsApp, Telegram, qualquer coisa assim, um e-mail, manda mensagem, a pessoa recebe, te responde, enfim. Então, esse tráfego de dados entre as pessoas, entre empresas, entre organizações, ele é gigantesco por dia, né? Quando a gente tem até alguns gráficos que mostram assim, o que acontece em 1 minuto na internet no mundo. Então, são milhões de mensagens de WhatsApp, milhões de buscas no Google por minuto. Se a gente multiplicar lá, né, a hora tem 60 minutos, o dia 24 horas, então você multiplica por 1.440 minutos do dia, né? Você tem volumes estratosféricos de dados circulando aí pelas E hoje eu acho que por mais, vamos dizer, me desculpe aqui, não sei se eu devo até usar essa palavra, mas por mais miserável que seja um país, sim. Né, por mais pobre que seja, sim. A internet está presente. Nós somos em 8 bilhões de pessoas no mundo, aproximadamente, né? Atingimos 8 bilhões há poucos dias, com 4 bilhões e 600 milhões de pessoas conectadas à internet. Então é mais da metade da população da Terra. Não existe nenhum país sem uma internet. Praticamente não. A América Central ainda tem alguma dificuldade de conectividade. O Brasil... Mas a internet chegou lá. Pode ter dificuldade de conexão, mas ela está lá. Está. Né? Praticamente não há canto da Terra hoje sem alguma conectividade. Às vezes a gente depende um pouco do satélite, o satélite tem as suas instabilidades, né? Mas a internet chega para o mundo inteiro. Agora, temos muito a avançar ainda. O que se espera é que até 2050, portanto daqui 28 anos, a gente tenha 90% da população da Terra conectada. Nós deveremos ser lá 10 bilhões de pessoas em 2050,
Então, com 9 bilhões, mais ou menos, já com conexão à internet, o que vai ser um feito assim, gigantesco. E agora, com 5G, com tudo chegando, nós vamos acelerar esse processo. O que a gente fez até aqui foi muito bom, conectou muita gente, mas o que nós vamos fazer daqui para frente vai conectar muito mais gente. E o Brasil? Que posição que o Brasil está aí? Então, esse é um ponto muito importante. Depende muito do ranking que a gente analisa e do critério que a gente analisa. Nós poderíamos estar melhor. Né? Então, hoje, quando você pega ali um ranking de conectividade, de qualidade da internet, nós vamos figurar ali perto do 100º lugar. De qualidade. Não é uma posição... Quando você está falando de qualidade, você está falando de uma conexão boa. De velocidade também, e de estabilidade. Exatamente. Okay. Uma internet disponível para todo mundo, para a maior parte do tempo, e com uma boa qualidade para 2 procedimentos conhecidos como download, quando eu trago alguma coisa para mim, e upload, quando eu mando alguma coisa para alguém. Isso aí, dentro disso aí você está falando da criptografia. Então, o que acontece? Esse volume de dados circulando para lá e para cá, se eu te mando uma mensagem... O download é o que vem para você, upload é o que vai. Mas então perceba, se eu te mando um pacote de dados que tem um sigilo ali dentro, se eu não tiver a criptografia, eu não garanto que só você vai abrir esse pacote. Então a criptografia, ela codifica os dados de uma maneira que só o emissor e o receptor é que entendem o que está passando ali. Então, se alguém interceptar a minha mensagem no meio do caminho, vai ter que quebrar esses códigos para entender o que tem dentro dessa mensagem. Então, a criptografia ela é uma proteção. Uma proteção, por isso que ela é tão vinculada com a área de segurança. E é como se eu imaginasse a palavra, por exemplo, cultura. Eu vou embaralhar as letras. Então, se você interceptar essa palavra no meio do caminho, você não vai entender que é cultura. Vai ser a palavra cultura com as letras embaralhadas. Mas aí, quando ele for receber lá, quando ele for receber aqui... Aí tem um algoritmo que descriptografa, quer dizer, ele desembaralha. Aí chega limpa. Exatamente. Então, o algoritmo que criptografa, algoritmo nada mais é do que um procedimento. Mas download, quando você manda, é o upload, up para cima, eu vou mandar para alguém que está longe. Né? E o download é quando eu busco alguma coisa, vem para mim, né? Para baixo, né? Vem para perto de mim. Então esse é o papel da criptografia. Então a criptografia ela consegue... Na Alemanha perdeu a guerra porque por conta da criptografia. Exatamente. Explica. O Alan Turing, né, que foi um grande matemático, considerado um dos pais da computação. Só um segundinho. O que foi que o Lucas disse, na verdade? Ele disse que o Alan Turing, que a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, ela perdeu, um dos fatores para que a Alemanha perdesse a guerra foi justamente a quebra da criptografia nas comunicações dos alemães. Os alemães tinham uma máquina chamada Enigma, que essa máquina embaralhava os sinais das comunicações. Então, né, vamos supor que um oficial alemão estava mandando uma mensagem para uma embarcação, onde é que ela tinha que se posicionar. Né? Então, ele falava o que tinha que mandar, essa enigma embaralhava a fala, transmitia, do lado de lá tinha uma enigma que desembaralhava e o pessoal da embarcação ouvia. Então, se as forças aliadas interceptavam a mensagem, tinha um ruído. Então, seria como? Só trocando em miúdos, né? Para mim que sou leigo e para você até que está nos ouvindo, nos assistindo, né? Entenda melhor. Isso quer dizer que se você estivesse sendo aqui uma conversa com o Lucas, que não me interessasse, que fosse uma conversa de vocês, ela ficaria embaralhada de modo que eu não conseguisse entender. Você podia pegar uma cópia dessa conversa que você não entender nada. Mas só que ela ia chegar limpa para ele e quando ela sai e chegar limpa para você também. Quando ela sai de mim, criptografa, manda para o Lucas, chegou na máquina do Lucas, descriptografa para ele entender. Quando ele mandar de volta para mim, criptografa lá, manda, descriptografa aqui. Então ela é uma proteção da conversação. Muito grande. O sistema bancário, por exemplo, eu não posso transferir um pacote de dados contendo a minha conta, a minha senha, sei lá mais. O que eu estou fazendo de pagamento para uma pessoa, eu não posso transmitir isso numa rede sem nenhuma proteção. Por exemplo, se eu faço um Pix para você... Isso. É criptografado? Sim. Todo o sistema bancário no Brasil hoje é um dos mais sofisticados e um sistema que usa criptografia chamada de ponta a ponta. Então, entre a máquina em que o cliente do banco está fazendo uma operação até chegar lá no servidor do banco onde os dados são armazenados,
Tudo é criptografado. Uma criptografia de alta confiabilidade, sistema 100% seguro. E ela não tem jeito de ser violada. Assim, Marco, sistema 100% seguro não vai existir. Essa é uma regra que a gente usa em computação e tecnologia. Não dá para você garantir que um sistema é 100% seguro. Mas não existe. Não existe. Só que você consegue, dentro de certas regras, garantir que se aquelas regras forem observadas, né, uma operação será muito segura. Que é o que os bancos fazem. Olha, se você tiver aí o teu navegador, o teu aplicativo instalado da fonte original, com tais características, se você for lá no banco, criar a senha com tal quantidade de dígitos, você vai fazer uma transação que a gente garante. É isso. Mas o banco não pode garantir que um hacker, com uma novidade tecnológica, não vai conseguir invadir o servidor do banco e roubar uma senha. Ele pode conseguir. Né? Por isso que é o que no mundo tecnológico usa um termo que pode parecer estranho, mas ele é muito importante, chamado de Zero Day. Zero Day? Zero Day, que é o dia zero. Nesse momento que nós estamos conversando aqui, por volta do que 8 e pouco da noite, né? 17 para as 9. 17 para as 9. Vamos pegar aqui no Japão, é 17 para as 9 da manhã do dia seguinte. Pode ser que lá no Japão, nesse momento, tenha um camarada criando um ataque cibernético que ninguém conhece no mundo. Se ele conseguir, com essa estratégia, atacar um banco aqui no Brasil, nós não estamos preparados para esse ataque. Isso que a gente chama de ataque Zero Day. É o dia zero. Ninguém conhecia aquela técnica de ataque, alguém conseguiu fazer. Por isso que se eu bato no peito e digo, meu sistema é 100% seguro e infalível, eu tô cometendo um erro gravíssimo. Porque eu desconheço o que está acontecendo no resto do mundo. Esse é o ponto. Hoje se fala muito em tecnologia, de informação. Fala um bocadinho para a gente disso daí, João. Lentamente nós fomos mudando das tecnologias analógicas para as digitais. Nós estamos falando da televisão. A televisão era analógica, o sinal vem pelo ar. O aparelho celular. O rádio, um monte de tecnologias usando exclusivamente o sinal do ar e o analógico, quer dizer, a voz, quando eu ligava para alguém no telefone, era a minha voz mesmo, sendo codificada em pequenas ondas, mas sem nenhum tratamento naquele sinal, né? Em determinado momento, especialmente no final dos anos 80 e início dos anos 90, nós passamos a digitalizar as coisas. Quer dizer, tudo que vai circular na forma de códigos, e esses códigos são números, e esses números são transformados em áudio, vídeo, imagem, tudo que a gente quiser, né? Então, a partir desse momento, o mundo descobriu o seguinte, nossa, nós podemos fazer muita coisa com isso. Né? Muita coisa que a gente só fazia no mundo analógico, então agora nós vamos fazer no mundo digital. E aí, nós passamos a viver a sociedade da informação, o mundo da informação, as tecnologias da informação. Então, nós passamos a criar dispositivos, equipamentos, redes, bancos de dados, sistemas, aplicativos, tudo para permitir que a informação vá de um lado para o outro, que ela resolva problemas da humanidade de maneira digital. Digital, ou seja, chegando mais limpa, mais clara, mais rápida. Mais confiável. Né? Quer dizer, se eu transmito uma foto para você, você recebe aquela foto do lado de lá. Tá. Né? Ela não tem grandes distorções, ela não tem... Quantas vezes a gente não colocou lá um bombril na TV para poder melhorar o sinal, né? Porque o sinal não tinha qualquer codificação, ele vinha pelo ar aí bruto, batendo em montanha, batendo em tudo que é lado, até chegar alguma coisa na sua casa, cheio de ruído, você punha lá um bombril, eliminava um pouco do ruído. Mas aquilo era funcionava. Funcionava? Sim, porque o bombril é uma propriedade, ele atrai eletromagnetismo, especialmente sinais ruidosos. Então o bombril consegue atrair, né, por ter um poder de atração eletromagnético. Então ondas que estavam ali misturadas no sinal, prejudicando o sinal original, o bombril conseguia meio que absorver. Dá uma limpada. Passando pela antena, um sinal um pouco mais limpo é onde melhorava mesmo. Então, quando a gente ligava uma televisão, que ela ficava aquele chuviscado, aquele negócio ali, aquilo ali era... Era praticamente a ausência de sinal, exatamente. Era um pouquinho de sinal que estava chegando, que o televisor dava um jeito de dar uma melhoradinha ali, dependendo do televisor que você tinha. Mas veja que a gente ficava muito limitado em termos de fazer as coisas num mundo analógico onde o sinal não era confiável.
A partir do momento que eu crio fibra ótica, satélite, né, 3G, 4G, 5G, um monte de outras coisas, e eu crio aplicativos, eu crio notebooks, smartphones, os próprios televisores, então você cria toda uma estrutura, né, para um tipo de sinal que é o digital, que te permite fazer coisas impressionantes, como nós já estamos fazendo hoje. João, me fala uma coisa. No rádio, o sistema de frequência modulada e o outro sistema, que era Exato. Qual é? Do AM e o FM, né? O AM e o FM. Exato. Né? Frequência e amplitude, exatamente. Né? Frequência aí, como é que é? O AM é Amplitude Modulation e o FM é Frequency Modulation. Que é a frequência modulada. Exatamente. Né? Assim, troca esse miúdo para a gente dentro dessa tecnologia de informação. Quando você pega qualquer sinal que vai ser transmitido no ar, ele tem basicamente duas propriedades. A onda ela é uma senoide, assim, né? É uma parábola. Né? Então, quando você vai transmitir no ar, ela tem uma altura, chamada de amplitude, e ela tem uma largura, chamada de frequência. Né? Então, quando eu modulo em altura, eu estou gerando um sinal forte, que ele vai muito longe, né? Tanto que o AM você consegue sintonizar de longas distâncias. Sim. Né? Hoje não muito. Hoje não muito mais, porque tem muitas interferências. E quando eu modulo em frequência, eu modulo um sinal um pouquinho mais baixo, mas com uma potência maior, uma frequência maior. Então ele não vai tão longe, mas a qualidade é melhor. Que é, né? A frequência modulada, que é o FM. O FM. Tanto é que eu trabalho numa emissora de rádio, que a gente chegava lá no Paraná, por exemplo. Né? E é muito longe. A gente era ouvido a 600, 700 quilômetros daqui, isso durante o dia. Exato. Né? Hoje não mais, justamente por causa de antenas, de telefone celular, de fábrica, disso, daquele outro. Isso aí. Né? Isso mas, aí, né? E aí quando nós migramos para a FM, nós perdemos essa cobertura longa, né? Essa abrangência, Exato. Mas ganhamos qualidade. Exatamente. Né? Exatamente. E de um tempo para cá, com essa digitalização também do sinal do rádio, né? Porque é curioso, né? O pessoal, às vezes, o rádio vai acabar, Não. A gente sabe que não vai acabar, né? Nunca. Porque o rádio é uma espécie de paixão. Até porque se acabar eu vou ficar desempregado. Mas o rádio ele é uma paixão, tanto para quem trabalha nele, quanto para nós que somos ouvintes. Né? Eu adoro o rádio, não saio de casa sem ligar o rádio do carro. Né? Então, o que acontece? Só que agora os sinais estão se integrando todos, isso é irreversível. Então, o rádio ele acaba virando muito mais uma cultura do que propriamente um tipo de sinal, né? Porque eu posso continuar ouvindo no AM e no FM, mas eu também posso ouvir via aplicativo. Isso é espetacular, né? Isso é espetacular. Então, quando começou a chegar a internet, dessa forma que ela veio, né? E o pessoal sempre achando meio torta. Meio comendo por fora, né? Exatamente. E a internet chegou no Brasil de maneira acidental. Ela não foi tão planejada aqui no nosso país no início dos anos 90. E é tanto que muita gente não sabia direito. Eu me lembro que lá para 95, 96, se num programa de TV alguém dissesse www, o pessoal falando, peraí, acesse www. Nós estamos falando de 27 anos atrás. Isso seria simplesmente uma loucura, porque ninguém saberia o que era aquilo, né? Hoje, obviamente, está tudo integrado. E o que é o www? O www é um dos serviços da internet. Porque a internet ela é vista como... não é errado a gente falar assim, entra na internet, vou buscar na internet, está tudo certo. Mas a internet... Eu uso esse termo. Não, são termos populares que nem devem ser... Coloquial, né? Sim, com certeza. Só que a internet, na essência, ela é infraestrutura. É tudo que conecta pessoas, máquinas e por aí vai. Né? Então, o termo internet vem de duas palavras. Interconnection of networks. Internet. Interconnection, interconexão, networks, redes. Então eu vou juntando redes mundo afora para ter uma ideia de uma rede mundial que na verdade não existe. Você fala, essa internet existe? Não, ela não existe. São milhões de redes juntas que chama internet, dando essa ideia de rede global, exatamente. Então ela não é uma rede só. Nós usamos um termo que é metaverso. O que é metaverso? O metaverso ele é uma velha novidade, né? Porque velha novidade. Sim, porque na verdade a gente no mundo da tecnologia a gente acaba criando muitos termos
para nomear certos avanços, mas muitas vezes aqueles avanços já aconteceram em outros momentos, só que não deram tão certo, e agora vem com uma outra roupagem e acaba emplacando. Então, lá no início dos anos 2000, tinha um ambiente chamado Second Life, segunda vida. Então, os caras criaram um site, você podia entrar nesse site, criar uma conta e criar ali um bonequinho seu virtual. Você dava ali a esse bonequinho algumas liberdades e esse bonequinho ficava lá fazendo algumas coisinhas. Muito rústico, muito preliminar. 20 anos atrás nós não tínhamos essa tecnologia que nós temos hoje. Hoje o metaverso está numa outra direção. Ele ainda está patinando. O Facebook, através da Meta, tentou colocar a ideia de metaverso com algum sucesso até certo momento, um fracasso em outro. Não se sabe direito o que se quer com o metaverso. Mas o que é o metaverso? Ele é um paralelo ao universo. No universo estamos nós, mundo real. O metaverso é um universo paralelo. Então eu vou lá agora, vou criar um avatar. Meu avatar é um bonequinho, que no metaverso é chamado de identidade digital. Eu vou criar um ser meu no metaverso. Não é uma conta digital na Google, no Facebook ou no Instagram. É um ser digital num ambiente de metaverso. Então, o universo está aqui, o metaverso está do lado. Eu vou lá e vou chegar assim, o Marcos, ele é radialista, ele faz isso, ele é pintor, ele faz aquilo outro. Eu vou programar o meu avatar. E vou dizer para ele assim, avatar, aprenda o que você quiser aí no mundo virtual. Você está livre. Aí o avatar vai te perguntar assim, eu posso aprender sobre mercado imobiliário e vender sua casa no mundo real? Você vai falar assim, sabe? Mas também eu quero que você aprenda sobre criptomoedas e por aí vai, bitcoins, porque eu quero ganhar dinheiro no mercado financeiro. Eu tenho uma conta poupança aqui, eu quero ganhar dinheiro com isso. Esse camarada virtual vai ficar lá aprendendo com inteligência artificial. Pode ser que daqui a alguns anos, se você me convidar para voltar aqui como nós estamos hoje, nós vamos estar aqui no mundo real, no universo, sim, mas lá no metaverso vai ter um avatar teu me entrevistando lá, falando de outra coisa. Porque o meu avatar aprendeu algumas coisas, que o teu avatar tem interesse, e você me fez um convite lá no mundo virtual que eu aqui no mundo real nem sei. Então Nós podemos chamar isso de uma conversa paralela? Sim, é um universo paralelo. O metaverso. Porque se você não tá à margem, né? Tanto que no metaverso já tem venda de terreno. Eu quero comprar um terreno, não como é hoje no mundo real, não é um terreno na Assis Figueiredo ou na Avenida Paulista. É um terreno numa via digital lá, numa cidade digital que existe no metaverso que vale milhões. Por que vale milhões? Porque os avatares digitais vão passar por ali todo dia. Imagina eu colocar minha propaganda lá. Então, o metaverso é para que passem a existir coisas que são do mundo digital. Não tem relação com a gente aqui. Pode até ter alguma relação preliminar com a gente aqui, mas não é eu não é do nosso dia a dia. Não é eu, pessoa, ser humano, pessoa física, criando uma conta na Google. Sou eu criando um ser digital que poderá ter vida própria, inclusive se rebelar contra mim, me dar conselho e falar, aí no mundo real você está fazendo besteira. E esse negócio que você está querendo fazer não é bom, não. Então você imagina, por quê? Porque esse camarada lá vai estar aprendendo com inteligência artificial o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Coisa que nós, como seres humanos, não conseguimos fazer. Nós temos afazeres, temos outras coisas. Você não consegue parar para aprender. Então imagina a capacidade desse ser digital para tomar decisão. Então isso você está falando de uma inteligência artificial. Exatamente. Fake news. Eu queria que você voltasse nesse assunto quando a gente entrar na fake news e crime cibernético. Queria falar um pouquinho de NFT e de criptomoeda ainda nesse contexto aí de metaverso. Perfeito. Assim, nesse universo do metaverso, né, esse espaço do metaverso, como a gente comentou, como é um espaço diferente, nós estamos tendo já algumas coisas lá que pertencem ao mundo digital. Então, por exemplo, hoje, se eu tiver um quadro aqui na parede, né, o que eu posso fazer? Eu posso, de repente, escanear esse quadro, mandar para uma impressora muito boa, porque eu quero ter uma cópia desse quadro lá no meu rancho, na minha fazenda, sei lá onde. Né? Tudo bem. Então, eu tenho uma coisa real que pode ser reproduzida.
né? No mundo digital, hoje existe uma tecnologia chamada de blockchain, que é a que deu origem às moedas virtuais, Bitcoin e tantas outras que existem, né? E deu origem também... Só um segundinho, isso são moedas confiáveis? Porque eu vi uma história de Bitcoin aí que... Elas são, por enquanto, moedas perigosas. Marginalizada, então, na verdade. Né? Mas por que elas são perigosas e até marginalizadas? Nós acostumamos, com o passar do tempo, a lidar com o dinheiro como sendo algo real. Palpável. Por isso que ele é tocável. E ele é fungível. Né? Eu posso juntar várias notas para formar um maço de dinheiro. Assim como você pode destroçar aquilo também. Isso aí. Né? Então você imagina agora uma coisa que não é tocável, que é a moeda virtual. Eu compro lá um Bitcoin, que hoje vale uma fortuna, em torno de $20 mil mais ou menos, né? E aquilo está num pacote digital guardado num lugar que eu não sei onde é, operado por uma operadora. A única coisa que me dá alguma garantia é uma operadora, que é como se fosse uma corretora de valores, né? Então essa coisa está muito virtual demais. Se você me pedir uma nota de um Bitcoin, eu não tenho para te dar, porque não existe. Ela é virtual. Por isso que ela não é fungível. Uma coisa digital que não existe no mundo real. Ela pertence ao mundo digital. Então, mas aí, quando a gente faz o Pix, para falar em Pix, você precisa me fazer um Pix, viu? Aproveitando. Quando a gente faz, já aproveita. Quando a gente faz um Pix, sim. Ali ela é uma moeda virtual? Não, porque o que acontece? Para você, porque eu não peguei. Sim. Ele vai fazer o Pix? Sim, mas aí é uma moeda digital e não virtual. Por quê? O dinheiro está na tua conta real no banco, em algum tipo de banco. Pode ser um banco que tem agência física, um Santander, Itaú, o que seja, ou pode ser um banco desses digitais, Nubank, PagSeguro, qualquer coisa, né? Mas o dinheiro está lá. Você, de alguma maneira, conquistou aquele dinheiro com o teu trabalho, alguém te pagou, você depositou em espécie, ou alguém fez uma transferência, mas esse dinheiro, ele existe de maneira real em algum lugar. Ele é palpável, até porque se eu for lá no caixa eletrônico e tirar, ele se transforma. Ele vem em espécie. Por isso que ele é fungível. Fugível. Ele pode ser transformado em algo real. Aí depois ele é fugível aqui. E depois qual que é a palavra que eu vou usar quando você acaba com aquele dinheiro? Então, gasta tudo. Aí esse é um problema, né, muitas vezes. Então, essa coisa da moeda virtual, ela se tornou um pouco perigosa demais por isso. Eu invisto em algo que eu não tenho muita garantia de onde isso está, como é que isso está armazenado, quem tem acesso a isso. Tanto que há muitos golpes, né? Corretoras quebram e as pessoas que investiram em Bitcoin ficam simplesmente sem saber o que fazer. Então nós ainda vamos caminhar um pouco mais. E por que isso acontece? Porque nós estamos acostumados com um banco central dizendo que o dinheiro tem valor. Você confia que R$1 vale R$1. Sim. Né? E que você pode converter real em dólar, dólar em real e por aí vai. Quando você vai para o universo de moedas virtuais, não tem um governo, não tem um banco central garantindo. É um negócio meio assim, de mim para você, de você para mim. Fica um negócio que ainda é perigoso, mas que no futuro nós vamos perceber melhor como lidar com isso, porque pode até ser que o Bitcoin não fique, que venha uma outra moeda no lugar, mas essa coisa da moeda virtual, isso veio para ficar. Né? Veio. Mas ainda nós vamos precisar de um período para entendermos melhor como é que isso funciona. Aprender a trabalhar com ela. Aprender a lidar com isso melhor, exatamente. Né? Mas então nós fugimos aqui do assunto fake news ou... As fake news, elas são muito interessantes, porque eu até, Marco, tenho ficado bastante preocupado com essa questão, né? Por lidar com os crimes cibernéticos e na perícia toda hora. Então a gente recebe demandas periciais de toda sorte, dos tribunais de justiça, das forças de segurança, né? Então essa minha formação pericial, eu já estou na perícia desde 2007, então vai para 16 anos, eu já realizei centenas de perícias ao longo desse tempo. Então você vai na perícia desde pedofilia, né, pornografia infantil, fraude de todo tipo. Né? Veja bem, gente, que eu citei aqui perito forense, computacional e de crime cibernético. Nós já estamos falando disso daí. Exatamente. Né? Então as fake news, elas estão nesse contexto. Né?
Eu só acho que é uma coisa muito... A fake news em si ela é muito perigosa, porque nós sabemos o aspecto devastador de uma mentira na vida de uma pessoa. Né? Você acaba com a vida da pessoa muitas vezes. Nós estamos tendo muito isso aí. Muito. Principalmente nesse momento político que nós Exatamente. estamos vivendo. Então, é inegável que é preciso ter atenção a esse problema das fake news. Até porque tem um negócio interessante, a gente até discute com os alunos lá no campus, na PUC Minas. Você pode ter... A fake news surgiu com a ideia de algo falso. Então, falso é uma coisa que não é verdadeira. Ponto. Né? Fake. Só que o conceito de fake ele é mais amplo. Eu posso ter uma coisa que é verdadeira, mas ela é tóxica ou nociva. O que é tóxica? Quando ela intoxica uma pessoa. Ela causa problemas à imagem de uma pessoa. Imagem no dia a dia, no trabalho. Exatamente, tudo. A reputação. E o que é nocivo? É quando aquilo causa um problema a um grupo, a uma comunidade. Né? A chamada nocividade. Então, isso daí é um crime. Então, esse é o ponto. Então, você dizer que uma coisa é falsa ou não, você precisa ter muita certeza em cima disso. Né? Porque eu não posso dizer que uma coisa é falsa com base em outra coisa que é falsa. Né? Então, o grande problema que nós temos hoje nos crimes cibernéticos é como é que eu afirmo que algo é falso. E como é que se afirma que algo é verdadeiro. E como é que algo é verdadeiro. Né? Então, isso tem me preocupado um pouco. De novo, com essa trajetória na perícia e tendo lidado com isso há tantos anos, é muito difícil você delegar isso a uma ou duas pessoas para que ela tenha o poder de dizer se uma coisa é fake, não é fake e por aí vai. Precisaria ser algo muito mais cultural. Né? Quando você pega alguns países da Europa, o espaço para as fake news é muito pequeno, porque a sociedade não aceita. E nós, infelizmente, ainda estamos numa sociedade com muitos problemas. Então, combater fake news hoje é um negócio muito difícil. A chance da pessoa errar na mão é muito grande. Né? De você dizer que uma coisa é verdadeira e não é, ou você dizer que algo é falso e não é. Porque às vezes você pode ter algo que é verdadeiro, mas que foi compartilhado do jeito errado. Um exemplo que a gente cita... Ou seja, quem conta um conto aumenta um ponto. Aumenta um ponto. Um exemplo muito típico que aconteceu na pandemia, que foi assim. Um médico, uma médica está com Covid. Quem é que tem que vir a público e dizer? É o próprio médico. Eu, que estou no grupo de WhatsApp, não posso divulgar isso lá que o doutor fulano de tal está com Covid. Sim. E a gente viu muito isso. Então, quer dizer, ele está com Covid? Está. É falso? Não, é verdadeiro. Só que se eu divulgo da maneira errada, é fake news. Porque eu estou causando mesmo dano. Que o sentido seja o mesmo. Exatamente. Então, porque eu estou causando um dano à imagem do médico e estou causando um pânico nas pessoas que foram atendidas por ele. Então ela passa a ser nociva. Passa a ser nociva. É falso? Não, é verdadeiro. A pessoa está com certo grau de nocividade. Exatamente. Então você medir isso. Isso é um crime cibernético. É um crime. Compartilhar conteúdo de maneira... Não é só compartilhar o conteúdo indevido. É o conteúdo de maneira indevida. Então, quando você recebe algo no teu... Né, ou eu, seja lá quem for, receber uma informação qualquer. Isso. Dentro do meu... Eu recebo lá no meu WhatsApp, por exemplo. Perfeito. Né, e eu... Passo para frente. Eu estou cometendo um crime. Sim. Hoje, tanto o Marco Civil... Isso se não for verdadeiro. Exatamente. Ou se eu passei ela mesmo que verdadeira, mas de uma forma errada. Exatamente. Ainda mais que hoje tem a Lei Geral de Proteção a Dados, infringir a Lei Geral de Proteção a Dados hoje é muito fácil. Se a pessoa não for cuidadosa nesses retweet, repassa, compartilha, ela pode ser facilmente processada por ter violado a LGPD, a Lei Geral de Proteção a Dados. Porque ela estabelece o seguinte: produzir, armazenar, compartilhar, analisar. Então, se eu pego um conteúdo que não podia estar no meu acesso... Tipo pedofilia. Por exemplo, então, só se eu passar para frente que eu posso ser acusado de pornografia infantil? Não. O teu celular foi apreendido. Armazenando... Sim. O teu celular foi apreendido. Tem vídeo de menor em cena de pornografia lá? Você pode ser preso. Porque você está... mas eu recebi e nem vi. Tudo bem. Eu posso até periciar o teu aparelho
E no final das contas fazer um laudo para o senhor delegado, para a senhora delegada, dizendo realmente ele recebeu. E há como fazer isso? Sim, se o cara, sim, de repente, o cara recebe, sim, eu nem vi, eu não sim. sabia disso. Eu recebi isso aqui escondido, nem sabia que estava no meu celular. Tem como eu, como perito, provar que aquela pessoa nunca abriu aquele arquivo. Ah, tá. Se ele abriu, mesmo que, nossa, abri. Aí Já era. Se você abriu, como é que você vai provar que você não assistiu? Aí não tem jeito. Né? Então, se abriu, significa que de alguma maneira ele veio para a tua tela e aí você viu. Então, tem uma série. Então, a perícia, no caso dos crimes cibernéticos, nós temos muitas técnicas justamente para ajudar a justiça, ajudar as forças de segurança a colocar um pouco de luz nessa história. Por isso que eu debato muito, Marcos, assim, o achismo. Eu vou te condenar por fake news porque eu acho que você mentiu. Não, aí é complicado. Tem uma perícia? Foi feita uma perícia? Foi ele mesmo que publicou? Não foi um perfil fake que publicou no lugar dele? Porque pode ter um perfil fake querendo te prejudicar. Então, como é que eu já bato o martelo? Não, foi o Marcos. Então, por isso que o trabalho pericial ele vai crescer muito no Brasil nessa área cibernética. Nós ainda somos poucos, né? E precisa de muita gente, porque as demandas serão gigantescas, né? E nós vamos precisar caminhar para esse lado, para um juiz dar uma sentença, para um juiz tomar uma decisão, para um delegado tomar uma decisão, você precisa da perícia. Imagina, 2 carros se batem na rua, de alguma maneira. Você vai condenar um outro porque você não gosta da pessoa? Você vai condenar você precisa mediante uma perícia. Um laudo pericial. Quem né? foi que avançou o sinal, como é que foi a batida, sabe? Não é assim? Uma pessoa foi baleada, morreu. Precisa de um laudo para dizer de onde veio a bala, que órgão que atingiu. Não é, vou condenar o fulano porque eu acho que é ele. Então, o que me preocupa um pouco nas fake news é que as coisas estão acontecendo muito assim, a toque de caixa e no achismo. E isso vai prejudicar a gente. Vai combater quem está cometendo crime? Vai. Mas vai prejudicar muita gente também. Até encontrar essa pessoa. Exatamente. Já... E nós todos da perícia andamos muito preocupados com isso, porque a gente tem visto muitas decisões sendo tomadas sem um caráter pericial bastante rigoroso. Então você é um perito cibernético. Graças a Deus, há 16 E hoje anos. no Brasil você tem ideia de quantos peritos? Então nós temos uma associação chamada APECOF, Associação Nacional dos Peritos em Computação Forense. Nós somos em 200 lá. A essa altura, a computação forense começou no Brasil em 2004, mais ou menos. Eu cheguei em 2007 por via do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Hoje eu atendo o Tribunal de Justiça de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Polícia Civil de Minas, Polícia Científica do Paraná e de São Paulo e Polícia Federal. Então a gente colabora em várias dessas demandas, né? No Brasil hoje já era para sermos em torno de 5.000 a 6.000 peritos, nós somos 200. Então falta muita gente, sabe? Luquinha, nós vamos ter um cafezinho hoje aí para me servir para o meu professor? Não virou? Não tem problema. Deu? Não tem importância. Essa máquina aí é sair um cafezinho para nós. Doutor, hoje, o que você acha que hoje que mais beneficiou a internet, mais beneficiou a população? Estou falando da população mundial. Sim. O que foi bom da internet hoje e o que é ruim hoje? Eu acho que Quando eu falo de internet, eu falo de tudo. Sim. O grande benefício de uma rede global como a internet é o acesso à informação. Hoje, uma dona de casa acessa lá o YouTube e ela vê um jeito novo de fazer uma costura. Não é verdade? Coisa que 20 anos atrás ela não teria essa possibilidade, ela teria que pagar um curso com uma costureira se ela quisesse aprender um novo jeito de fazer uma costura, um ponto, alguma coisa assim. Ok. Né? Da mesma forma, um grande engenheiro numa indústria consegue fazer um treinamento nos Estados Unidos pela internet. Você sabe o que eu vi ontem, rapaz? Lembrando, antes que eu me esqueça, o cara construindo uma casa. Sim. Como é que chama aquilo mesmo? Impressão 3D? Impressão 3D. Imprimiu a casa, né? E só que por enquanto tem uma coisa manual, não sei se você viu isso daí. Sim, eu por acaso parei e fiquei olhando aquilo ali. Sabe? Exatamente. Então, ele vai com uma pá e joga aquele treco ali. É uma espécie de resina que vai saindo ali de uma impressora mesmo, porque é uma estrutura que imprime. Cara, o bicho faz uma casa. Faz. Qualquer coisa, faz prótese para membros do corpo.
Cara. Então, assim, a tecnologia ela viabilizou muita coisa que a gente, quando olhava para Star Wars e por aí vai, você imaginava que era... Você toma com açúcar ou sem açúcar? Pode ser sem açúcar. Pode ser. A gente imaginava certas coisas que hoje já são reais, 30 anos atrás eram vistas e tratadas como ficção científica. Era coisa de Star Wars, era coisa de... Depois surgiu aquele filme Matrix e por aí vai. Então hoje, nós temos tanta gente boa no mundo pensando em coisas sofisticadas, né, que nós estamos muito longe de atingir o limite da tecnologia, mas muito longe. Então nós teremos assim, surpresas muito grandes nas próximas 2 décadas. Coisas tipo, por exemplo, a gente já tem lá na PUC-Minas, eu tenho uma disciplina no primeiro período da medicina, onde a gente discute tecnologia e o papel do médico, por exemplo, né? Então hoje, a inteligência artificial, a IBM tem uma solução, a IBM é uma grande empresa do setor de tecnologia, conhecida do público, né? A IBM tem um sistema de inteligência artificial que, nos casos de câncer que podem ser detectados por imagem, o computador da IBM acerta 98% do diagnóstico. O oncologista mais especialista no mundo acerta 70%. Mas isso é entre 1 milhão... Esse sistema da IBM ele é abastecido com 1 milhão de exames por dia. E isso quer dizer, doutor, que nós podemos fazer, já que ele tem esse acerto de quanto? 98%. De 98% em quanto tempo? Não, assim, o tempo é de acordo com o treinamento dessa máquina da IBM e a resposta e o tipo de câncer que ela vai analisar. Então mas em questão de poucas horas, ela pega... Quando eu falei tempo, eu pensei que fosse dias. Horas, às vezes minutos. Você já te dá o diagnóstico? Você entrega um exame de imagem para a máquina, ela te diz câncer e tal. Tá. E você pode fazer, de repente, fazer um tratamento precoce aí? Também. Então, até porque o olho cansado do médico, depois de uma jornada de 12 horas, ele vai olhar para uma tela dessa com um exame, ele não vai ver um câncer começando num pontinho aqui. A máquina enxerga. Quando o câncer de mama é um pontinho, é um pixel. Então aí eu falei do tratamento. Né? Então, esse é o... Então, isso é para a gente perceber assim, a tecnologia está e estará cada vez mais a serviço do ser humano. Em algumas tarefas, ela vai substituir o ser humano, não tem jeito. Então, por exemplo, o diagnóstico de doenças em poucas décadas não será mais um trabalho do médico. E qual seria o trabalho do médico, então? O tratamento, o cuidado e a prevenção. Então, o médico que entra na faculdade de medicina, o médico é médico, pensando no poder que o diagnóstico tem, ele já está ultrapassado. Quando eu falo isso com a autorização do meu coordenador de curso da medicina, né? O nosso curso de medicina é um curso muito moderno, né? Com ideias modernas, e não é à toa que a gente vai formar a primeira turma ano que vem lá na PUC-Minas, e já é um curso que já está se estabelecendo na sociedade, mesmo sendo tão jovem. Mas por quê? Porque nós estamos muito antenados, para usar uma palavra da moda, né? Com aquilo que vai ser a medicina do futuro. E essa medicina do futuro não é daqui 30 anos, é daqui 5, daqui 10. Então esses meninos e meninas que vão formar o ano que vem e que vão para o mercado de trabalho como médicos em 2024, em 2029 eles vão estar enfrentando essa realidade, onde eles vão precisar da máquina para dar diagnóstico mais exato. Mas aí você acha que a medicina vai custar mais barato? Não há dúvida. Não há dúvida. Porque nós teremos uma medicina para todos, com custos muito menores. Você acha que a IBM traz isso? Não só a IBM, como a Google, a Microsoft, essas empresas grandes todas, que estão colocando milhões de dólares, bilhões em alguns casos, em pesquisa. Então você está me dizendo que o cara vai no consultório, o médico, através dessa máquina aqui, dessa IBM aqui, não é? E isso, inclusive, já... Vai dar o diagnóstico para você, de repente, ali mesmo, até quando chegar em casa, já está te mandando isso. Se o médico for capaz de perceber que a tecnologia vai ser uma grande aliada dele, como já está sendo, o que ele vai fazer? Ele vai usar toda a infraestrutura que ele puder, porque uma coisa é ele na mesa dele, com meia dúzia de exames, ele só tem a cabeça dele para analisar aquilo. Estudar aqui. Tudo bem, isso tem um valor imenso. Quantas vidas foram salvas assim? Sim. Só que a realidade daqui para frente não é essa. A pessoa que vai no consultório dele já olhou no Google umas 10 vezes o que ela tem.
Mas é um outro... É um perigo. Exatamente. É um perigo. É perigoso, Só porque que, o cara se automedica ali, sim, né? Só que do mesmo jeito que ela consulta no Google, que a gente condena, e lá a gente condena isso veementemente, a gente chama de Dr. Google, se ela tiver um serviço de telemedicina que ela paga, agora não é mais o Google. É um médico da Austrália, o maior especialista naquele assunto, dando uma opinião para ela, antes de ela consultar um médico aqui em Poços. Então você vê como é que a tecnologia muda a lógica da coisa. Que lá no curso de medicina tem uma disciplina no primeiro período que se chama raciocínio clínico. Como é que deve ser a lógica do médico para investigar, né, um caso, para dar o melhor tratamento. Né? Então, durante décadas e décadas, durante séculos, na verdade, a medicina foi muito a cabeça do médico. Doutor João, você está querendo me dizer que, então, hoje o médico, além dele estudar a medicina convencional, vamos dizer assim, não sei se eu posso tratar assim. Justo. Ele vai ter que aprender, ter que estudar a tecnologia da informação. A gente ensina bits dentro da medicina. Isso, a gente ensina bits e bytes para o aluno do primeiro período de medicina. Mas sempre ensinou ou não? Ou é a partir de agora? O nosso curso trouxe essa inovação para a medicina do Brasil. Hoje tem outros cursos que fazem também. Mas esse é um grande diferencial que nós temos aqui. Que legal. E para minha surpresa, como professor da disciplina desde o começo do curso de medicina em 2018, para minha surpresa, muito bem aceito para os alunos. Os alunos saem da disciplina ao final do semestre maravilhados. Nossa, professor, nós chegamos aqui no primeiro dia, a gente nem imaginou que a gente ia ver inteligência artificial. Hoje eu sou um aluno de medicina, estou indo para o segundo período e eu sei trabalhar com inteligência artificial. Eu falei, meus amigos, façam um bom proveito disso. É para isso que eu estou aqui, para viabilizar soluções para vocês levarem para a sociedade. Não adianta eu, como professor de tecnologia e de computação, ficar fazendo coisa para mim. A perícia me ensinou muito disso também, né? Quer dizer, eu sirvo à sociedade. Né? É o meu trabalho como perito ajudando a resolver um caso, um problema, ajudando um juiz a dar uma decisão mais correta. Né? Então eu estou retribuindo à sociedade a formação que eu tive. Isso me deixa muito orgulhoso. Tá, então, quando a gente fala assim, ó, que o médico ele tem muitos livros, ele lê muito e pau, parará. Isso pode ter não vou dizer um final, né? Porque o cara que gosta de ler, ele é curioso, ele lê. Mas ele não vai ter 100% de vamos dizer, de obrigação, vamos dizer assim, de ler, sim, ou ele vai ter isso tudo nessa máquina. Sim, ele ainda vai encontrar muitas respostas em livros, na literatura, nas experiências de outros profissionais. Isso nunca vai deixar de existir. Tá. Mas cada vez mais a tecnologia vai se apresentar como aliada e trazendo soluções muito inovadoras. Então, o camarada hoje que vai estudar medicina de qualquer segmento, ele tem que gostar de tecnologia. Não há dúvida alguma. Senão ele é um médico... Não só como início de curso. Não só como início de curso. Mas no decorrer da vida profissional. Sim. Para você ter uma ideia, nossos alunos da medicina, eles constroem lá, durante a disciplina, o que a gente chama de chatbot. Chatbots são esses aplicativos de conversação, onde você vai escrevendo pequenas frases e ele vai te respondendo com algumas soluções. Então a gente cria lá chatbot para ajudar gravidez na adolescência. A menina que está com dúvidas sobre alguma coisa relacionada à gravidez, ela entra no chatbot, ele pergunta, que idade você tem? 16 anos. Você está grávida? Sim ou não? Você desconfia? Ela vai respondendo e o chatbot vai dizendo, olha, faça isso, faça aquilo. Isso sem nenhum custo? Zero. Mas isso não pode, vamos dizer, amanhã uma associação da medicina, barará, entrar e, tá prejudicando a gente? Até pode. Só que assim, a telemedicina foi regulamentada no Brasil. Então, hoje em dia, a prática da medicina à distância, né, tele significa distância, né, então a medicina à distância está regulamentada no Brasil. Agora, existem regras. Então, por exemplo, um médico não pode recomendar um tratamento para uma pessoa à distância sem que essa pessoa tenha passado por uma consulta presencial. Então, a primeira consulta é presencial. A partir daí, que eu conheço a pessoa, que eu examinei a pessoa, eu posso recomendar e acompanhar um tratamento com tecnologia. Né? Então, é tudo um conjunto de práticas que o médico, a médica vai ter que observar. Vamos chamar então de um trabalho homem e máquina. Exato.
Uhum. É uma solução híbrida, onde o papel do médico continua muito importante, só que certas coisas a tecnologia vai fazer, outras coisas só o médico vai ser capaz de fazer. Muito bem. E vai ter muita gente falando, doutor, eu não confio nisso daí, não vai ter mais. Né? Por isso que o papel do médico em fazer a coisa da maneira correta, isso vai fazer com que as pessoas confiem na tecnologia. Então essa é a internet do bem, a tecnologia do Isso. bem. Né? A do mal a gente já sabe. Já falamos de Os fake crimes news. todos. Ó, só para a gente encerrar, já que você falou, você usou uma palavra assim, não existe nada inviolável. Isso. Nós estamos tendo até hoje aí um grande problema com relação à eleição deste As ano. urnas. As enfim. urnas. Existe a possibilidade dela ser violável ou não existe? Então, ela foi Marcos, ou não foi? Sim. Esse é um problema com muitos aspectos. Muitos, né? Eu posso falar dentro daquilo que a gente conhece do sistema. Nós já participamos de alguns testes das urnas, enfim. Então, qual que é a regra que a gente usa? Não há sistema inviolável. Então ela pode ser violada. Ela né? pode ser violada. Senhor, mas você está dizendo isso porque você é partidário? Não. Eu nunca fui filiado a partido algum. Eu não tenho qualquer pretensão política. Eu sou pai de uma filha, a Manuela, de 14 anos, né? E a nossa família somos eu e ela. E eu já brinquei com a Manu assim, filha, se um dia você souber que o pai se candidatou a algum cargo eletivo, você manda me internar, porque eu estou fora do meu juízo Então perfeito. você está falando sem nenhuma... O meu compromisso é absolutamente técnico-científico. Perfeito. E eu já falei desse assunto outras vezes, né? A imprensa já me chamou várias vezes para falar desse assunto em momentos críticos. Sobre a urna. Sobre a urna, sobre o sistema eleitoral e por aí vai. Então, a minha... E aí não é uma opinião, né? É o que a gente conhece do sistema. É uma coisa técnica, comprovada tecnicamente. Inclusive, lá no nosso grupo da APECOF, que é aquela associação dos peritos que eu comentei, nós temos uma comissão da qual eu faço parte e que a gente observa o sistema como profissionais do assunto, né, da perícia. Então, o que a gente pode afirmar? Qualquer pessoa que diga que o sistema é infalível está faltando com a verdade. Pode ser uma pessoa simples ou uma autoridade. Não importa. Dizer que é 100% infalível está faltando com a verdade. Por outro lado, dizer que teve fraude, eu tenho que apresentar a prova. Sim. Né? Então, onde é que nós estamos hoje? A gente está num limbo entre, muitas vezes, a autoridade que diz, não, aqui é o sistema perfeito e não é, e um outro lado, né, quem de alguma maneira quer dizer que a urna tem problemas, mas não apresenta quais são os problemas. Uhum. Né? Então, nessa disputa entre quem diz que é inviolável e quem diz não, pode ter fraude, mas não apresenta as provas, o que a gente tem de verdade é não há sistema inviolável, ponto. Né? Não há registros conhecidos até agora de uma fraude comprovada. Pode aparecer amanhã? Pode. Ou até porque não forneceram dados para isso. E aí esse é o outro ponto. O nosso sistema ele é pouco transparente, e isso é uma crítica que já vem sendo feita há muito tempo, não é de agora, não é desta eleição. Sistema... Não há transparência, é preciso dar mais acesso a mais gente para verificar. Nós não temos, existe um negócio chamado código executável. O que é o código executável? É o resultado do famoso código-fonte. O código-fonte que é o tal do código-fonte que eles não quiseram apresentar. O código-fonte é a programação. Então, a programação é como se fosse uma carta. É um conjunto de linhas de texto, onde cada linha de texto é um comando do que a máquina vai fazer. Eu escrevo esses conjuntos de linhas de texto, que podem ser aos milhares, aos milhões. Depois eu faço um processo chamado de compilação. A compilação pega essas ordens e gera um aplicativo. Quando eu baixo o WhatsApp de uma loja de aplicativos, eu não baixo o código-fonte, você concorda? Eu baixo o aplicativo pronto. Esse é o código executável. O que a gente sempre pediu? Senhor ministro, senhor autoridade, é possível garantir que em todas as urnas tem o mesmo executável? Até hoje nós não tivemos resposta. Então quer dizer, e se eu colocar um executável numa urna que a cada voto por João conta um voto por Marcos? E eu não tenho como verificar que executável que está naquela urna.
A Alemanha, Marcos, tem uma estratégia muito inteligente. A Alemanha já disse assim, a gente pode adotar qualquer sistema de votação, desde que o cidadão unitário possa auditar o sistema. Ou seja, pegar o comprovante. Isso aí. Depositei meu voto. Me dá meu comprovante. Quer saber que voto que eu depositei aqui. Então a Alemanha, e eles são muito inteligentes, está a Constituição alemã. Pode ser qualquer coisa, pode ser o sistema brasileiro, pode ser o sistema da Argentina, do México, da Hungria, de qualquer lugar. Mas desde que o cidadão individualmente possa ver a contagem do voto dele e dizer, realmente eu votei nessa pessoa. Isso no Brasil ainda não acontece, porque o que é apresentado ao público é uma totalização dos votos. Então como é que eu vou saber? Aí eu tenho que confiar que tudo para trás foi... Eu votei em você, mas meu voto foi para você ou foi para ele? Eu faço uma comparação para todos que nos acompanham entender. Vamos imaginar que você vai a um supermercado e agora não tem mais o caixa. Ou você chegou no caixa, não tem... O que é típico num caixa de supermercado? Tem uma tela, um leitor de código de barras, não é isso? Em qualquer supermercado, do menorzinho ao maior. Você pegou os produtos lá depois do carrinho, sem se preocupar muito, você até olha às vezes o preço, vou levar essa cerveja aqui e não essa, porque está 10 centavos mais barato. Você dá mas se eu perguntar para qualquer pessoa que vai no supermercado, a hora que ela termina de colocar os produtos no carrinho, quando é que deu a compra? Ela não sabe. A não ser que ela tenha pego a calculadora ali, anotado na ponta do lápis cada bala que ela pôs no carrinho. Tudo bem, você chega no caixa. Cada produto que passa aparece no monitor. Sim. Não é? E se estiver minimamente atento ali, você está vendo uma bala, 5 cervejas, um pacote de pão, uma dúzia de banana. Ok. Beleza. Terminou, o que o caixa faz? Ele totaliza a tua compra. A tua compra deu R$98. Exato. Só que não basta ele dizer isso para você. O que o caixa tem que soltar? O comprovante. Vamos imaginar agora a seguinte situação. Você encheu o carrinho, chegou no caixa, o rapaz do caixa, a moça do caixa disse assim, não está funcionando, não tem monitor. Aí você vai passando os produtos. No final ela diz assim, senhor Marcos, deu R$580. Você tem comprovante? Não, não tem. Você tem que confiar em mim que deu 580. A pergunta que eu lhe faço é, você paga? Eu não pago. Não pago. Mas vamos imaginar que alguém pagou. Tá, mas sim, tem alguém que paga. A pessoa pagou, foi para casa sem o comprovante. Aí chegou em casa e falou, deixa eu dar uma somada nisso aqui. Aí ela soma, viu que deu 380 e não 580. Tem como ela voltar no supermercado para reclamar? Não tem fita, não tem comprovante. Se ela voltar, o dono do supermercado vai falar assim, mas como é que a senhora prova que o senhor comprou aqui? Então, a nossa urna, com todo o respeito, é mais ou menos esse cenário. Eu vou lá, deposito um voto, eu confio que aquele voto está ali, que ele é unitário, eu preciso confiar. Confio nas autoridades dizendo, olha, fique tranquilo, está tudo certo, mas está muito tiro no escuro. E aí, Marcos, eu falo no seguinte sentido, tudo que é público, se você puder dar transparência, gente, sim, é melhor. Claro. Eu tiro o meu da reta, né? Eu como autoridade do sistema, eu fico isento, eu ganho a confiança do povo, exato. Eu garanto que o eleito foi eleito, que o perdedor é o perdedor, ninguém vai discutir. Quem quiser recontar os votos, que reconte 50 vezes. E eu vou ficar satisfeito porque eu sei que meu voto foi e você foi honesto comigo. Pronto. Então é isso que a gente espera para as próximas eleições. Se tiver um pouquinho de boa vontade de todo mundo envolvido, vai acontecer. Senão vai continuar essa disputa, essa discussão. Essa briga sempre. Você sempre com dúvida. Hoje é o A que perdeu, ele critica. Amanhã é o B que vai perder, ele vai criticar também. Porque imaginar... Então tem que dar transparência e não tem conversa. Acabou. Além do Brasil, só para a gente fechar, além do Brasil, existe qual outro país que tem o mesmo sistema eleitoral do nosso? Então, é até uma crítica. Né? O pessoal fala que é só Butão e Bangladesh que usam o nosso sistema parecido com o nosso. Qual é? O país Butão, que é da África, né? Da África. E Bangladesh. Então, assim, e aí é um negócio para a gente parar e pensar. Se o nosso sistema fosse tão confiável, ele era globalizado, né? Estaria sendo usado, já tem 26 anos, ele já estaria sendo utilizado em outros países.
Agora, por que também não está? Aí vai uma outra consideração, que é assim, cada país tem a sua particularidade. Imagina, os Estados Unidos confiar um sistema brasileiro para sua eleição, os caras não vão querer. Essa coisa eleitoral ela é muito de cada país também, mas eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado ao falar do nosso sistema. Sim, porque claro. ele é um grande avanço. A gente lembra da contagem em cédulas, né? E ninguém quer voltar a essa realidade, porque realmente as fraudes ali eram até maiores. Mas o nosso sistema é bom, ele já evoluiu bastante, mas ele está longe do ideal. Que é a transparência. Que é a transparência absoluta para todo cidadão. Acho que se a gente der esse passo, né, não necessariamente no sentido que o nosso sistema vai ser usado pelo mundo, mas nós vamos ganhar o respeito do mundo. Porque uma coisa é alguém reconhecer que você ganhou a eleição. Você acha que hoje nós não temos esse respeito? Assim, a gente conversa com gente do mundo inteiro. Principalmente nessa questão da perícia, a gente interage com gente do planeta inteiro. E há muitas críticas. Há muitas críticas, né? Uma porque pena, né? O pessoal fica assim, João, mas como é que pode esse negócio aí no Brasil? Como é que é desse jeito? Não pode ser assim. Né? Os europeus, porque uma coisa é um líder de governo reconhecer a vitória, isso é diplomacia, tem que acontecer mesmo. Né? A gente não pode acreditar porque o presidente tal reconheceu que o prefeito de Poços foi eleito, então está tudo certo. Não, é diplomacia. Agora, analisar o sistema do ponto de vista da tecnologia, as críticas são pesadas. Justamente por essa falta de transparência. Vamos torcer para que isso é o que todos queremos. Numas próximas eleições. Exatamente. Muito bem. Como é que o senhor quer encerrar? Né, só agradecer. As suas palavras finais aí, as suas recomendações. Um agradecimento muito grande pelo convite, pela uma prosa espetacular. Né? Gostei muito de estar aqui com você, com o Lucas. E recomendar, assim, nós estamos num momento de muitos crimes cibernéticos, muitos golpistas, muita gente tentando levar vantagem de todo tipo, principalmente com os idosos, com as pessoas que às vezes têm um pouco mais de distração, não estão tão concentrados no que estão fazendo, então clica num link que não pode, instala um aplicativo que não devia. Então, é entender que a nossa vida está muito nesses aparelhos, muitos dos nossos dados, né? Tomar todo cuidado, aquela meio regra do caipira, né? Se eu não pedir algo e chegou para mim, eu não devo clicar naquilo, eu não devo dar atenção para aquilo. Recebi um e-mail que parece suspeito, não dê andamento. Alguém te ligou pedindo que você forneça a tua senha para qualquer coisa, não forneça. Ligue no seu banco, ligue na loja. Desconfie, né? Desconfie. Porque, infelizmente, os golpistas estão aí para aplicar golpes cada vez mais sofisticados, né? E isso acaba lesando, às vezes, financeiramente uma pessoa, às vezes, moralmente uma pessoa. E tudo que nós queremos no combate ao crime cibernético é que as pessoas não sejam prejudicadas, não caiam em golpes. E não prejudique ninguém também. E que não prejudique ninguém também. Então tá. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Grande abraço, prazer te conhecer. Muito obrigado. Aproveitar que o Lucas estava comentando, né, o Kainan foi nosso aluno lá de Caldas, né? Linda e querida Caldas. Linda, a nossa cidade vizinha. E o Kainan foi nosso aluno lá na PUC Minas da Computação, um excelente aluno. Bom garoto. Se formou muito bem, um profissional exemplar e que certamente vai produzir muita coisa boa de tecnologia aí para a sociedade. Aí, Kainan, você viu a tua responsabilidade aí, meu chefe? Gente, eu falei aqui com muito prazer, viu? Com o professor doutor João Benedito dos Santos Júnior, o meu conterrâneo lá da cidade de Machado. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Quem esteve com a gente também, claro, né, a Evolve Kombucha, o chá fermentado, o chá da vez, o chá da hora, viu? Que nos dá muitos momentos de bem-estar no nosso dia a dia. O café Caldês que nós saboreamos aqui e ele continua saboreando. Se quiser mais um, pode tomar, fica à vontade. Né, o pãozinho de queijo Xodó de Minas que não chegou hoje, mas vai chegar. Né? A Marezine Financeiro, nosso socorro financeiro. Na hora que a gente precisa do dinheiro, tá aí a Marezine, né, nos dando aquela mão no financiamento, no refinanciamento, no saque do FGTS, no adiantamento do saque, né, no empréstimo pessoal, no consignado, do jeito que você quiser, várias modalidades para você levantar a grana que você precisa na hora que você precisa, tá? Em 2 endereços, na Minas Gerais 664, fica bem em frente à prefeitura, na Champagnat
1413. E para informações, você pode ligar no fixo, uma informação rápida, 3721-9022, Marezini Financeira, tá? Um grande abraço para você, obrigado, doutor, obrigado, Lucas, e a gente volta a falar mais um episódio, né, de qualidade, esperamos assim, trazer mais um episódio na próxima quinta-feira. Forte abraço, fica em paz, vai na fé e a gente se fala. Até lá!